O ano de 2014 foi marcado por uma tragédia no Panamá. Duas jovens mochileiras chamadas Lisanne From e Chris Kremers, da Holanda, desapareceram em uma das famosas trilhas das cidades turísticas de Boquete. Trata-se de um grande mistério cheio de desdobramentos estranhos nessa história. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já deixa um like e se inscreve no meu canal. Me segue também nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Para quem gosta de uma versão mais resumida dos casos, me segue lá no TikTok que eu posto todos os dias. Deixa aqui um comentário para mim falando o que você achou do caso de hoje. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Chris Kremers, de 21 anos, e Lisanne From, de 22 anos, nasceram e cresceram em Amersfoort, na Holanda. Chris era uma moça muito criativa e também muito responsável, e Lisanne era muito inteligente e também uma ótima jogadora de vôlei. É falado que ela era muito apaixonada pelo esporte. Chris tinha acabado de se formar em Educação Social Cultural e estava se especializando em Educação Artística. Já Lisanne se formou em Psicologia Aplicada. As duas eram muito amigas e Lisanne foi morar com a Chris em um quarto alugado em Amersfoort. E lá elas começaram a trabalhar juntas em um café e também restaurante para juntar dinheiro para uma viagem que elas planejavam fazer. Elas decidiram fazer uma viagem para o Panamá, onde trabalhariam como voluntárias. Elas então economizaram dinheiro durante 6 meses para ir juntas ao Panamá e elas ficariam lá por volta de 6 semanas. A ideia era aprender espanhol e também fazer trabalhos voluntários, principalmente para crianças. Elas queriam fazer algo significativo pelos moradores do país. E a viagem também iria servir para comemorar a formatura de Lisanne. Elas então aproveitariam também a viagem para fazer trilhas, passear e também conhecer um pouco da região. No dia 15 de março de 2014, as duas foram para Costa Rica. Chegando na capital do país, a dupla viajou para Bocas del Toro. O lugar é conhecido como o Caribe do Panamá. Chegando em Bocas del Toro, elas aproveitaram muito a cidade, elas tiveram aula de espanhol, curtiram a praia, fizeram novos amigos, elas passearam 2 semanas pela região e dia 29 de março foram para Boquete, uma cidade que fica na província vizinha. E lá elas ficariam por 1 mês morando com uma família local e também iriam iniciar os trabalhos voluntários ensinando inglês para as crianças da região. Elas levaram brinquedos e presentes da Holanda para os seus futuros alunos e elas estavam bastante animadas para começar os serviços voluntários. Quando as duas chegaram em Boquete e foram até a escola onde seriam voluntárias, misteriosamente ninguém sabia nada sobre elas e sobre o serviço voluntário que elas prestariam no local. A escola então não tinha se preparado para receber as duas, para elas darem aula lá. Por isso elas só conseguiriam começar os trabalhos na semana seguinte, então teriam 7 dias livres aí pela cidade para passear. É falado que essa alteração nos planos foi muito frustrante para elas porque elas tinham tudo programado e não esperavam por esse problema. Lisanne chegou a mandar mensagem para os seus pais dizendo o quanto estava decepcionada por não iniciar as aulas naquela semana e elas falaram que receberam um e-mail da escola 3 dias antes de se apresentarem na cidade dizendo que estava tudo certo e do nada, chegando lá, não havia nada para elas. Segundo Miriam, a proprietária da casa onde as meninas se hospedaram, por causa desse tempo livre, elas resolveram passear e conhecer a cidade. Então, com esse tempo livre, dia 1º de abril, as duas decidiram explorar uma trilha chamada El Pianista. A Chris chegou a mandar um SMS para o seu namorado falando sobre o assunto e no Facebook elas iam postando fotos da viagem e também o passo a passo de tudo que elas faziam. Elas escreveram no Facebook que pretendiam passear por Boquete e foi relatado que as duas foram vistas tomando café da manhã naquele dia com 2 rapazes holandeses antes da trilha, 2 rapazes que elas haviam conhecido lá na cidade. Elas foram até uma escola chamada Spanish by the River para usar um computador para pegar algumas informações sobre a trilha e depois chamaram um táxi para levar elas até o local. Então às 11 da manhã elas iniciaram a trilha. Elas levaram uma mochila com uma máquina fotográfica, um dos passaportes, dinheiro, celular e uma garrafa d'água. Logo no começo da trilha, elas foram alertadas para que não subissem sozinhas no local, porque alguns casos de roubo estavam acontecendo na região. É falado que a trilha El Pianista também é muito usada por traficantes, já que é uma ligação direta com a província de Bocas del Toro. Então o local ali não era muito seguro para elas fazerem a trilha sozinhas. Mas mesmo assim, elas seguiram sozinhas, acompanhadas apenas do cachorro chamado Blue. Ele era um dos donos do restaurante que ficava na região e é falado que o cachorro costumava acompanhar as pessoas que faziam a trilha.
Porém, no fim do dia, o Blue voltou sozinho para o restaurante e as meninas nunca mais foram vistas. É falado que os donos do restaurante estranharam o cachorro voltar sozinho e a Miriam também, a dona do local onde elas estavam hospedadas, começou a ficar preocupada porque as meninas não voltavam para casa e já havia passado muitas horas. E os pais delas também estranharam não receberem mais mensagens nenhuma delas, porque as duas trocavam mensagens constantemente com as suas famílias. Então elas simplesmente haviam desaparecido. Na manhã seguinte, dia 2 de abril, elas haviam marcado um passeio com um guia local e não compareceram no horário marcado. O guia chegou a entrar em contato com a Miriam para perguntar das meninas e então, às 7 horas da noite, a polícia foi acionada. Porém, é falado que as buscas iniciaram apenas no dia seguinte, no dia 3 de abril. Mesmo usando helicópteros e com um grupo de moradores locais auxiliando nas buscas, a Defesa Civil panamenha não encontrou nenhum sinal das duas, nenhuma pista, nada. Em 6 de abril, os pais das meninas chegaram ao Panamá junto com a polícia, com unidades de cães e também com detetives da Holanda para realizar uma busca completa nas florestas por 10 dias. Os pais delas ofereceram uma recompensa de $30 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Chris e de Lizane. Mesmo assim, nada foi encontrado. 10 semanas depois, em 14 de junho, uma indígena que morava próxima da trilha, cerca de 18 quilômetros da região onde elas desapareceram, encontrou a mochila das meninas e disse que a mochila estava próxima de um rio. Dentro dela estavam 2 sutiãs, a máquina fotográfica das meninas, $83, os celulares delas, uma garrafa de água e o passaporte da Lizane, e os óculos de sol das duas. Mesmo tendo sido encontrado no leito do rio, a mochila das garotas estava seca, o que é bastante esquisito. Porque se a mochila estava de fato próximo de um rio, provavelmente ela estaria molhada e não intacta da forma como foi encontrada. E aí a primeira coisa que a polícia fez após encontrar a mochila foi começar a investigar os celulares delas. E lá foi mostrado que poucas horas após o início da caminhada, elas ligaram para a emergência 2 vezes. A primeira tentativa de chamada foi feita pelo iPhone de Chris às 4h39 da tarde do dia 1º, e logo depois outra tentativa foi feita do Samsung Galaxy de Lizane às 4h51 da tarde, mas aparentemente nenhuma chamada conseguiu ser feita completamente, provavelmente por falta de sinal, afinal de contas elas estavam no meio de uma floresta. Elas continuaram tentando ligar para a emergência, mas sem sucesso. Provavelmente para tentar economizar bateria, elas tentavam ligar para a emergência e logo em seguida desligavam os celulares. Dia 4 de abril, a bateria do telefone de Lizane acabou e o telefone nunca mais foi usado. O iPhone da Chris também não registrou mais chamadas, mas continuou ligado. Entre os dias 5 e 11 de abril, o iPhone foi ligado várias vezes, mas sem inserir o código PIN correto. Dia 11 de abril, o telefone foi ligado às 10h51 da manhã e foi desligado pela última vez às 11h56. Então, a partir do dia 5 de abril, não se sabe quem estava com o celular da Chris, porque a pessoa que estava com o celular não sabia a senha, ela não conseguia desbloquear o celular. E para fazer a chamada de emergência não precisa colocar a senha, então provavelmente não era uma das meninas que estavam tentando destravar o celular, era alguma outra pessoa aí que não tinha senha. E a câmera que foi encontrada na mochila das meninas também foi analisada pela polícia. E na câmera que estava na mochila das meninas, que era da Lizane, tinha fotos e através disso a polícia começou a traçar uma linha do tempo, sugerindo que as duas haviam chegado no topo da trilha e ao invés de retornar, resolveram continuar, seguindo pela área da divisa continental, onde teria uma mata muito mais densa. Isso poucas horas antes da primeira tentativa de fazer chamada para emergência. Tinha algumas fotos das duas juntas tiradas no dia 1º de abril, o primeiro dia da trilha, e a partir de um momento só tem foto da Chris sem mostrar a Lizane, e isso já é uma coisa estranha. Porém, uma coisa mais esquisita foi encontrada nos registros da câmera. Dia 8 de abril, 90 fotos com flash foram tiradas entre 1 e 4 da manhã. E o que dá para perceber é que elas estavam em uma escuridão total. E são fotos aleatórias do mato. Algumas fotos mostram um galho com um saco plástico em cima de uma pedra. Outra mostra que parece ser uma alça de mochila e um espelho em uma pedra. E outra foto mostra a parte de trás da cabeça da Chris. Foram tiradas 510 fotos no total, desde o primeiro dia da trilha. Porém, uma coisa interessante aqui é que o modelo da câmera Canon, que é a que elas utilizavam, registra o número de cada foto tirada. E é falado que a foto 509 estava faltando, então pulava da 508 para 510. E a Canon, se algo for deletado da câmera, ainda é possível recuperar a foto. Mas caso a foto seja deletada do cartão de memória usando um computador, ele não pode ser mais recuperado.
E aparentemente foi o que aconteceu, porque a perícia não conseguiu recuperar a foto que estava faltando, a foto 509. E a partir daí, várias teorias surgiram de que as fotos foram tiradas por elas, por estarem perdidas e tentarem marcar o local onde estavam, ou que talvez uma delas haviam se machucado e a outra foi procurar por ajuda. E para não esquecer onde havia deixado a amiga, teria tirado fotos do local. Ou até mesmo que elas não estavam mais vivas no momento em que aquelas fotos foram tiradas. Outro ponto esquisito nessa história é que não fazia sentido elas se enfiarem cada vez mais a fundo na mata, porque elas não estavam preparadas para uma caminhada longa. Elas não haviam levado mantimentos, não haviam levado lanternas, nada. Então o que fazia sentido era elas fazerem uma trilha curta e voltar para casa. A não ser que tivesse uma terceira pessoa que estivesse obrigando as duas a irem cada vez mais longe na mata. Foram encontradas 34 digitais diferentes na mochila e nos objetos, e 3 digitais diferentes foram encontradas na câmera e também nos celulares. Então os investigadores, dias depois, resolveram olhar melhor o local onde a mochila havia sido encontrada. E foi então que eles encontraram as roupas de Cris em cima de uma pedra devidamente dobradas. E 2 meses depois encontraram na mesma região da mochila fragmentos de ossos e o sapato da Lisane. Pedaços do pé dela ainda estavam dentro do calçado. Os ossos ainda continham carne e pele e estavam bem preservados. O tênis que foi encontrado estava embaixo de uma árvore. Segundo a análise dos médicos forenses, não havia nenhum sinal de sangue. O grupo também achou um pedaço de osso pélvico e uma costela. Depois de análises, os médicos legistas não conseguiram concluir a causa da morte das meninas. Não haviam sinais de cortes ou marcas de animais. O esqueleto da Lisane parecia ter passado por um processo natural de decomposição, porém o da Cris estava esbranquiçado. Foi identificado então que os ossos possuíam traços de cal. Isso explicaria o porquê de estarem tão brancos. E um ponto importante aqui é que esse tipo de produto é usado por criminosos que desejam que algum corpo entre em estado de decomposição mais rápido. No dia 2 de agosto, as buscas encontraram novos pedaços de ossos. Todos os ossos da perna esquerda de Lisane foram descobertos. Nesse dia também foi encontrada uma bola de pele que estava nos primeiros estágios de decomposição, o que é bastante esquisito porque já fazia 5 meses desde que elas haviam desaparecido. E depois de exames de DNA foi constatado que pertencia a uma das meninas. A pele encontrada após 5 meses do desaparecimento das meninas estava em um estágio inicial de decomposição, o que é bastante esquisito porque já fazia 5 meses desde que os restos mortais delas haviam sido encontrados. Então como que uma pele delas ainda estava em estado inicial de decomposição? O formato do pedaço de pele também parecia ter sido cortado e manuseado por alguém. Então era bastante curioso e esquisito, um pedaço de pele que esteve exposto ao calor de uma floresta tropical por 5 meses estava tão conservado. As autoridades do Panamá tentaram colocar um ponto final na investigação, dizendo que as meninas teriam sofrido um acidente em uma ponte que tentavam atravessar. Então elas teriam caído de uma altura aí de aproximadamente 30 metros e depois do acidente as meninas teriam padecido próximo do rio por não conseguirem sair do local e nem conseguirem pedir ajuda a alguém. E então, segundo essa teoria, os seus restos mortais foram arrastados pelo rio. Porém, essa conclusão deixa muitas pontas soltas. É falado que o rio onde os restos mortais foram encontrados não teria força suficiente para carregar um corpo por muitos quilômetros, nem de fragmentar os ossos daquela maneira como estava. E um ponto importante aqui é que não foram encontrados todos os ossos delas. E se elas de fato tivessem caído de uma altura tão alta, como que a mochila foi encontrada intacta da forma que foi, sem nada quebrado, sendo que lá dentro tinha óculos, celular, câmera? Então essa teoria aí parece não fazer muito sentido. Outro ponto questionado é porque os ossos encontrados estavam com uma substância para acelerar a decomposição. Isso também a polícia não conseguiu encontrar uma resposta. Outro ponto é que o taxista que levou as duas até a trilha falou para a polícia que teria deixado as duas meninas a 1h40 da tarde na trilha, sendo que os registros da câmera confirmavam que a trilha tinha sido iniciada às 11 da manhã. Outro ponto em aberto nessa história é que as digitais de quem auxiliava nas buscas não foram coletadas, nem dos guias que ajudaram nas buscas e nem da indígena que encontrou a mochila das meninas. Então teria que ter coletado todas as digitais para comparar se aquelas pessoas tinham encostado nos corpos, se de repente eles eram suspeitos do crime. O rio onde foram encontrados os restos mortais de Cris e de Lisane tem uma aldeia próxima, porém também não investigaram e nem levantaram a possibilidade de alguém da aldeia estar envolvida no caso. E é falado que após essa conclusão, as autoridades e o governo do Panamá se recusaram a tocar novamente no assunto,
provavelmente para não trazer uma publicidade ruim para o país, que é muito turístico. Mesmo com todas essas pontas soltas, as autoridades colocaram ponto final nas investigações e deram a causa da morte como um acidente para Cris e para Lizane. Então o caso de Cris e Lizane ficou sem respostas, mesmo com tantas evidências encontradas. Ninguém sabe até hoje se realmente elas sofreram um acidente ou se foram mortas por traficantes que passavam pela região, ou por algum serial killer, ou até mesmo por um nativo da região. Muita coisa pode ter acontecido ali com as duas. Então, com a falta de interesse das autoridades em solucionar o caso, esse é mais um caso que ficou sem respostas. Então esse é o caso de hoje. Conta aqui pra mim qual teoria você acredita, o que você acha que aconteceu com as duas meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.